Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Lodcast. Lodcast, conversas que informam e transformam. Nós já falamos aqui sobre lagos e piscinas naturais, já falamos sobre logística externa, por exemplo, e o Lodcast ele tem esta ideia de ser multitemático. Sendo assim, hoje nós vamos receber aqui um grande amigo meu, que ele é um rapaz novo, ele tem 25 anos e ele trabalha no setor de vendas de uma empresa de materiais de construção e ele também é evangélico e tem muita coisa para falar para a gente hoje. Nesse bate-papo, eu quero receber aqui Lenilton, seja muito bem-vindo ao Lodcast. Muito obrigado, amigo Wesley. Muito feliz de estar aqui no seu podcast, Lodcast. Esse sou eu, Elenilton Freitas, 25 anos, nasci lá em Alagoas. Legal. Vim para cá aos 7 anos de idade com minha família. Já vai aqui uns 19, 18 anos aqui. Muito feliz, meu amigo, de ter convidado e de estar aqui presente nessa noite com você. É uma satisfação para a gente ter você aqui. E então vamos lá. A gente vai começar assim, ó. Nessa sua trajetória desde do nascimento, né, até a fase que você está hoje aqui, quais foram os maiores desafios que você encontrou até hoje? Olha, eu diria que a gente pode dividir o Wesley em duas partes na minha história até aqui. A primeira é a mudança para cá, para São Paulo, né? Uhum, Sendo que, por mais que a gente era vizinhos, né? Morava muito com meus avós e minha tia. certo. Então a gente veio para cá drasticamente, assim, de repente, a decisão repentina. E isso afetou um pouco, tinha 7 anos de idade, então tive um pouquinho de uma depressão ali no início para poder aceitar, né? Esse foi o primeiro ponto divisor. E eu acho que o segundo desafio, cara, é o que eu passei recentemente. É a minha ida dos meus pais de volta para lá, né? No ano passado, né? Eles foram e eu fiquei aqui. Então eu tive que aprender a me virar sozinho, morar praticamente sozinho, né? Com meu irmão. Meu irmão trabalha o dia inteiro, então eu ficava sozinho em casa, tinha que fazer comida lá, limpar a casa, fazer tudo. Coisa que eu não tinha o costume de fazer, né? Então e foi difícil, aí vem a saudade, né? Então eu fiquei de novo, sem a minha irmãzinha pequena, sem meus pais, sem minha irmã. Aí foi muito difícil também. Eu diria que esses foram esses pontos divisórios, né? Ou que foram mais marcantes Mais aí, né? marcantes, sim, sim. O Certo. restante a gente passou juntos, né? Aí Ah, sozinho é difícil, mas quando é junto é mais fácil. junto é mais fácil, Vai é mais isso fácil. mesmo, é isso mesmo. Então fala o seguinte, bom, então esse aí seria um dos pontos, né, da sua vida que te marcou. Sim. É, e houve, assim, um ponto divisório que falou, não, minha vida se resume ao antes e depois de tal ocasião, por exemplo? Ah, sem dúvida, Wes, sem dúvida. Apesar dessas questões pessoais, aí, sem dúvida, acho que a minha experiência espiritual, a questão de minha religião e minha fé, acho que a minha vida, sem dúvida, se define entre o antes de Jesus e o depois de Jesus. Aí, sem dúvida, esse é o ponto, esse é o marco da minha história. Ah, maravilha. Ó, então, eu já vou, assim, eu tenho mais uma perguntinha aqui para a gente falar antes que você mencionou agora, né? Claro. Jesus, então a gente vê que você é um cara evangélico, né? Como a gente também anunciou aqui no começo da nossa apresentação, é, quais pessoas que influenciaram essa sua caminhada para você, vamos dizer assim, se manter numa linha reta? Se se refere à caminhada cristã ou De como vida de mesmo, vida? de vida mesmo. Ah, se a gente pega de vida, com certeza deve muito ao meu pai. Meu pai, queria mandar um abraço especial para ele, senhor Cícero. Sem dúvida, meu pai é um grande herói, meu grande amigo, meu auxiliador, ajudador desde a minha infância, o cara que é essencial para tudo, guerreiro, batalhador. Então, sem dúvida, meu pai. E também meu avô. Meu avô também, senhor Geraldo, hoje deve ter seus 80 e pouquinhos anos. E também um professor para mim, me mostrou muito. E na minha caminhada cristã, meu irmão também, tem um irmão mais velho, né? Sim, 32 anos. Ele é Nilson, o nome dele, bem parecido com o meu. é, E ele é o meu grande exemplo na fé. Ele que que bacana. me instruiu, me ajudou no início, né, da caminhada cristã. Sem dúvida, meu irmão. Bom, então, você já mencionou aqui a parte religiosa, Aham. né? Então, eu já quero começar de uma forma, pelo menos nessa parte aqui agora, te perguntando assim, para você, quem é Jesus? Que pergunta, hein? Que pergunta. Parece fácil de responder e parece difícil também. É uma incógnita. Incógnita por quê? Porque para o mundo, Wesley, muitas pessoas buscam uma explicação de quem é Jesus. E para alguns ele é um mero hippie, para outros ele é um sabichão,
para outros um louco, e para alguns uma espécie de Messias. E para aqueles que o conheceram, ele é o Salvador. Então eu fico com essa última descrição de Jesus. Ele é aquele que me salvou de mim mesmo, e nós, com nossas escolhas, nos destruímos às vezes. Me salvou da depressão, me salvou das angústias da vida, me salvou de algo que está preparado para aquele que não crê nele, que como no modo religioso, que é o inferno, que é o que eu creio, né? É o inferno, é um lugar horrível de castigo. E ele, por graça, sem merecimento algum, sem nenhum esforço da minha parte, ele veio até a mim, me salvou, me resgatou, me livrou disso. Então, eu fico com essa última explicação de quem é Jesus. Jesus, para mim, é o Salvador do mundo. E não só para mim, né? Para todo aquele que nele crê. Então, ele está aberto a receber, cara. Basta crer, basta ter fé. Então, esse, para mim, é a descrição de quem é Jesus. Jesus é um cara simples, um cara humilde, um cara que julgava com retidão, porque ele julgava assim, julgava com retidão, e um cara que, antes de ver o pecado, mesmo sendo um juiz, ele estava pronto a estender a mão para ajudar, sem ver o passado. Se era uma prostituta, como a gente já viu o caso de Maria Madalena, se era um rebelde como Paulo, se era um cara grosso como Pedro, e simples, um pescador. Então ele Sim. ia tanto do pescador ao centurião de um exército. Então, para mim, essa é a descrição de Jesus, cara. Um cara simples, humilde, o amor em pessoa, o amor que encarnou. Essa é a descrição de Jesus para mim, cara. O amor, Olha, o mal, Salvador. eu tenho 52 anos e poucas vezes eu ouvi uma definição tão boa quanto essa. É, pessoal, tá vendo só? Ah, começamos agora e já olha no nível do negócio, hein? Olha o nível do negócio. Elenildo, então, olha só, diz pra mim aqui, ó. Então, nessa Claro. sua trajetória, nesse seu Uhum. conhecimento de Jesus, o que que mudou na prática após a sua conversão? O que que mudou na prática? Como que era antes e o que mudou daí pra frente? Olha, Wesley, eu acho, não tenho certeza, cara, que é a minha personalidade e meu caráter. Eu acho que é isso que o evangelho faz. Ele transforma a partir do caráter. E se eu poderia vir aqui e pintar um quadro de mim, poderia falar mil maravilhas, mas aí, se eu não fosse no particular, no pessoal, a minha família, o pessoal da minha igreja, saberia que eu seria um verdadeiro hipócrita. Mas, cara, eu acredito que o meu caráter, ele transformou a minha forma de vida e nas coisas mais simples. A gente pensa, às vezes, nas coisas mais drásticas. Às vezes, você vai testemunho quando o cara pintou o mundo, o cara matou não sei quantas mil pessoas e converte. Não, cara. Às vezes o cara não precisa fazer isso, mas um cara grosseiro, um cara mau, um cara rebelde. E uma das principais características que mudou foi o meu caráter, cara, em casa, meu temperamento, eu era um cara muito briguento. Eu me converti aos 18 anos, Wesley. 18 para 19, então Que legal. não vim de berço evangélico, Sim, então não foi cedo também, então provei muitas coisas erradas e fiz muitas coisas erradas. E, e quando Cristo me transformou, mudou muitas coisas. E começou por dentro de casa. Minha forma de tratar minha família, a tratar meus pais, antes era um pouco meio rebelde demais, entendeu? Então, a partir daí que Cristo começou a mudar. E foi no meu caráter, sem dúvida. Meu caráter foi onde Cristo transformou, onde fui cara, tocado que de bacana, verdade. não, cara, muito bacana ouvir essas palavras, porque isso inspira também muitas outras pessoas, né? Que Sim, às vezes a pessoa, poxa, será que isso pode acontecer comigo também, né? sem dúvidas. Então, assim, falando então assim dessa religiosidade toda que você está demonstrando, que a gente percebe que ela aflora em você, tem alguma passagem bíblica específica que você fala, não, essa aqui me marcou, essa aqui eu levo para Ah, sempre, essa aqui eu sei de cor. tem. Tem. Sei de cor, assim. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Wesley, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse foi o primeiro versículo que eu não decorei, eu aprendi. Quando a gente Sim, decora, a gente acaba esquecendo um dia, esquece, né? esquece. Esse foi cravado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Foi a partir do momento do meu batismo, que ali eu percebi, realmente, eu comecei a ir, Wesley, um ano antes, assim, ir para a igreja e eu voltava a fazer velhas práticas.
voltava sempre recorrente nos velhos erros, né? E foi a partir daí mesmo que eu falei, quando esse versículo veio de encontro a mim, foi que eu realmente falei, não, existe coisas novas realmente para mim, para aquele que está em Cristo de verdade, né? Sim. E ele em nós. E foi a partir daí realmente que eu aprendi esse versículo e comecei a pôr em prática esse versículo aí. Esse é o versículo da minha vida, sem dúvida nenhuma. Então, você pode repetir, é Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 5, 2 versículo Coríntios, 17. capítulo Assim 5. que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso, Wesley? O que Cristo faz com a gente? Aham. Quando a gente, você tocou agora há pouco, se é possível isso acontecer comigo também, é possível. É possível. Ah, mas eu já fiz tal erro, eu já xinguei, humilhei, já roubei, seja o que for, não vou nem entrar em outros detalhes Sim. mais assim, degradantes, mas independente do que você fez, se você encontra esse Salvador e ele te encontra, cara, esquece, ele não liga. Ele não é como um ser humano, Wesley, que te ajuda hoje e amanhã vai passar no seu rosto. Olha, mas aquele dia eu te fiz isso. Você precisar daquele dinheiro que eu te prestei, ei, agora eu te preciso de uma ajuda sua, você não consegue me ajudar. Ele não passa em rosto. Ele não fica lançando no seu rosto. Ele é alguém, se você vai até ele, perdoa seus pecados, lança no mar do esquecimento e te transforma. Tem tudo novo para você. Então, realmente, sim, amigos, é possível, sim, você conhecer Salvador e ser transformado de verdade, cara. Sem dúvida nenhuma, Wesley. Sem dúvidas nenhuma. Cara, muito bom. Me fala uma coisa, então, como é assim, conviver com a fé no dia a dia, além da igreja? Olha, Wesley, eu diria que não é fácil. Eu diria que não é fácil, porque, como já havia dito também com meus irmãos, em comunhão, com meus amigos, que na igreja é muito fácil. Na igreja é muito fácil porque é um ambiente propício a isso, é um ambiente que a gente vai para cultuar, congregar, e é muito fácil. O rapaz põe o terno, a moça põe o vestido e passa a batida naquela uma Certo. hora, geralmente 1 hora e meia de culto ali. É muito fácil ali. Mas quando você sai da porta para fora, Wesley, aí é onde vem realmente o mundo real. E você é bombardeado por coisas que são contrárias ao que você crê, à sua fé. E Aí você. até, desculpa, Sim? até o que você ouviu ali, né? Aham. Naquele momento ouviu ali no culto, quando você sai, tem muitas coisas que realmente vêm bem de encontro com o que você Vem. falou, né? Bem, são contrárias a tudo Aham. aquilo, né? Às vezes é de imediato, às vezes é de imediato, assim. Mas se você mora num bairro onde tem muitos, vamos dizer assim, bares, assim, baile funks, as coisas, então você já sai de casa dando de cara com as coisas, meu amigo, que hoje em dia é difícil de ver. Feio de ver às vezes, Sim. podemos dizer assim. Então, já começa a dar de cara com prostituição, a agressão, às vezes um lugar mais perigoso, um roubo. E você, cara, como você vai suportar isso? Às vezes no dia a dia também, no seu serviço, você atentar diariamente, a gente que trabalha com o público, cara, às vezes o cara vem testar a sua paciência, não culto anterior, na noite anterior você ouviu sobre paciência, sobre longanimidade, sobre bondade, mansidão. E no outro dia de manhãzinha, o primeiro cliente que você vê é o cara mais chato da história, assim, vamos dizer assim. Então, é difícil você viver, você conciliar, na verdade, né? É Sim, difícil, mas é uma prova diária. Às vezes a gente acaba tropeçando, não vou aqui inibir, esconder meus erros claro. como ser humano, mas é possível, cara, é possível sim a gente conciliar, Conviver. conviver, sem dúvida nenhuma, Legal. sem dúvida nenhuma. A fé é isso, a fé te vai para as ocasiões normais do dia a dia. Né? Às vezes um dia você, como o próprio Elias, um dia você tá tranquilo, daqui a pouco você tá vendo o fogo cair do céu, vendo a carruagem subindo, entendeu? Então, são os dias comuns que a fé te prepara, a graça de Deus se manifesta, né? Então a gente tem que Aham. estar pronto e saber diferenciar essas questões. Boa, boa. Me fala uma coisa, você acha que qualquer pessoa pode encontrar um propósito em Deus? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Do mais pecador ao mais. Aquele que se diz mais santo, é possível, sim, cara, é possível. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, ele está pronto para perdoar, transformar. Se um cara é depressivo, ele diz: Vinde a mim aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. Então, assim, em Cristo tem uma resposta e um descanso para tudo e para todos. Então, sempre há espaço para mais um no reino de Deus. Não é Sim. um reino limitado, não é como reinos humanos. Não são como grandes impérios, que Uhum. você dependia ser parte de uma nação, de um império, e você não podia entrar se você fosse de outro lugar, não. O reino de Deus ele é aberto para qualquer um. Então, é possível sim, cara, é possível. E aquele que vai até Cristo, ele vai te dar vestes novas, vai transformar, vai mudar a vida e vai dar um propósito. Eu creio, Wesley, aí é minha opinião,
do que eu venho estudando da Bíblia, todos têm um propósito. Todos têm um chamado, na verdade, né? Certo. Em Coríntios cita uma lista de dons de curar, dons de pregar, dons de pastorear, de evangelizar, que é levar a palavra de Deus para aqueles que, de uma forma mais humilde e mais direta às pessoas. Existem vários dons e cada um que vai a Cristo recebe um talento, recebe um dom para servir a Ele no reino. Então, creio, cara, que aquele que vai até Jesus, cara, não sai de mão vazia, não sai sem um norte na vida. Tem um propósito, cara, tem um propósito. Basta se chegar a Ele. Basta se chegar a Jesus. É como eu, nos meus 16, 15, 16, 17, a gente entra na puberdade, entra naquele, começar a sair, começar a conhecer Aham. novas pessoas, novas amizades. Você começa a abrir um mundo de ideias. E eu gosto de citar o exemplo, se me permite, Claro. questão de música. É, às vezes você começa a gostar de uma música, de um cantor, e você começa a imitar esse jeito. Você começa a crescer, e é normal, a vida é assim, é igual no futebol. Se você vê um jogador, o Cristiano Ronaldo, você quer jogar igual ele, Se mas você não vai espelha conseguir, você nele. se espelha nele. Assim é na música. E na música popular, tanto tem boas influências e más influências. Então você é um jovem, o jovem fica muito meio perdido nessas ideias, né? E chegou uma época que eu também era assim, eu me perdi nessa questão, né? A questão carnal, a questão da música, era muito influente, gostava muito de esporte, de um time aí que eu ainda gosto, que é o Corinthians, tá? Mas é É, não tem problema, de pode um modo, falar. pode falar, né? É. De um modo exagerado, então, Aham. gostava daquele negócio, aquela confusão, daquele tudo. Você, cara, é uma coisa que não tem sentido. Era bom naquele momento, os prazeres carnais era bom naquele momento, mas quando eu deitava a cabeça da travesseira, eu falei, acabou. E sentia aquela angústia, daquilo que eu tinha passado na minha infância, vinha à tona, os pesadelos da infância, e não conseguia sentir um prazer que durasse. E eu não tinha propósito. Falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Teve uma época que eu abandonei meus estudos também, acho que eu nunca cheguei a te comentar, mas abandonei meus estudos por um tempo, assim, no meu ensino médio, assim. Larguei, Sim. não ia mais, não fui mais. E, cara, ser um jovem desnorteado da vida. Até Cristo. Até Cristo. Até Cristo. Até um dia ele me encontrar. Não eu encontrar, né? Para corrigir aqui a minha frase. Sim. Ele me encontrou. Eu era o perdido, não ele. Ele sempre esteve no mesmo lugar de sempre, no controle de tudo. E eu que era o perdido, desnorteado. E ele me encontrou. E foi aí que a minha vida começou a tomar um norte no meu sentido, no meu propósito, né? Um Me fez rumo mesmo, promessa, né? um rumo mesmo. Sem dúvidas, Wesley. Me deu um propósito, me deu talentos para servir. Claro, umas vezes a gente dá uma falha como ser humano, dá uma falha, mas sempre tentando tentando acertar, né? Foi aí, mas a gente é possível, cara. Que legal. Tem um propósito para Cara, todos muito, nós. muito bom, muito bom. Ó, tá vendo só, pessoal? Muito rica essa participação, hein? Então, Lenilton, eu vou te aproveitar e vou te perguntar uma outra coisa. Sim. Ah, você falou da sua vida até a sua conversão, Aham. né? Você já explicou que que não é fácil por conta que a vida, vamos chamar de real, né? Fora da O mundo igreja, ela tem muitas, eu vou chamar de atrativos, né? Ah, mas assim, como lidar então com esses momentos que às vezes a gente fica meio, gente, ou as pessoas ficam, por exemplo, a nossa vida é cheia de alto e baixo, sim. né? Então, como lidar às vezes naquele momento que a gente fala assim, poxa, a pessoa também em dúvida, né? Ou momentos difíceis na fé e com a fé. Como lidar com essa situação? E é mais normal do que muitos pensam, velho. É mais normal do que muitos pensam. Existe um tabu em relação a isso, na verdade. Uhum. Creio dentro das igrejas, né? É. Principalmente no meio da juventude. Há pessoas, claro, que no final, já nos seus 30 anos de idade, 40, que já é uma idade de experiência, acaba tendo também, não é um caso à parte. Mas geralmente é na juventude que acontece isso, né? E não é raro. Cara, e eu acho assim, o importante é você perseverar. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Uhum. E não só aí vou abrir um parênteses aqui, não só na nossa vida cristã, na caminhada de fé, a gente deve perseverar. Cara, a vida é assim. Você falou e foi perfeito, altos e baixos. Eu acho que o que dá graça à vida é isso. Tanto no espiritual, na fé, como no nosso trabalho, nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida. Tem épocas da vida, aquela que parece que tudo é errado.
É verdade. Tudo é errado. Às vezes você perde o emprego de repente. Você não quer perder, ninguém quer perder o emprego. Você perde o emprego, você tem que pagar a conta. As contas vêm. Você tem que pagar um aluguel. Quem paga aluguel, você tem que pagar as contas de casa. Às vezes você passa por um momento de frieza espiritual, se for trazer para o âmbito espiritual. Às vezes na sua casa, cara, tá um momento turbulento. Você briga com a mãe, briga com o pai, briga com a esposa, briga com o filho. E aí, mas você vai largar? Você vai desistir? Você vai esquecer tudo que você passou e vai deixar. Tem que perseverar. Tem que batalhar. Um conselho que eu dou para os jovens, cara. As dúvidas vêm. De fato, vêm sim, as dúvidas vêm. E as oportunidades de fora, às vezes, parece. Vamos lá entrar num assunto legal dentro das igrejas. É meio delicado. Todo mundo, aos 16, 15 anos, a gente começa a gostar da menina, a menina do menino, né? Começa a ficar mais vaidoso, né? Sim. É normal, é natural. Isso aí é biológico. Sim. É normal. Só que dentro das igrejas existe alguma restrição. E não é para mal, não é para o mal, né? Sim, É para o entendo. bem, mano, para encontrar a melhor esposa, melhor esposo. E às vezes o jovem fica nessa dúvida, às vezes o jovem aquele negócio é espiritual, aí não sabe diferenciar que é biológico isso daí, e fica na dúvida. Mas o meu amiguinho na escola já tá beijando, já tá ficando com as meninas, ele fica, mas será que é certo, será que é errado? Às vezes, mas, pô, mas se todo problema fosse só esse, meu amigo, É. era fácil. Se todo problema do cristão ou do ser humano fosse só esse, é muito É fácil de muito resolver. fácil. Muito fácil de resolver. Então, por causa disso, às vezes você quer largar. Aí você na fé, vamos falar da fé. Você esquece o que o teu Salvador fez por você por causa que você quer dar um beijinho na menina. Às vezes o cara quer largar a fé porque ouviu um comentário de alguém na igreja, com inveja dele, porque o cara prega, o cara canta, o cara dirige uma congregação, Uhum. e quer largar. Porque alguém comentou algo. Mas, meu amigo, você vai esquecer o que Cristo fez por você. É. Você não tinha direção de nada, não é ninguém. Aí vem Jesus te dá uma direção, te dá uma família, te abençoa, e você quer largar. Então, acho que tudo na vida, Wes, é a perseverança. Se for para resumir essa pergunta que você me fez, é perseverança, cara. Perseverar. E a vida bate. A vida é difícil, cara. A vida é difícil, bate, mas é o que dá graça. É o que te dá ânimo para você. A gente costuma dizer que assim, como eu mesmo falei, o altos e Aham. baixos, né? E você falou, tem que perseverar porque nada é fácil. Nada. A meritocracia é um dos melhores termos utilizados na história humana. Eu gosto desse termo. Você tem que ter aquilo que você suou para isso. O próprio Deus, quando constitui a família, após aquele, ele diz, do suor do teu rosto comerás. Não é ninguém que vai me dar, não vai ser de uma pensão do governo, não vai ser de um favor de um parente. Não, é do suor do teu rosto. Sim. É você acordar de manhã, você para a luta, para a batalha. O aluno passa na escola, as suas notas, você vai suar por isso. Não vai ser na igreja, na caminhada cristã. Batalhas diárias, diretas, contínuas. E você tem que perseverar, dia após dia. Você vence um, mas amanhã é a mesma coisa. Tentação de novo, querer toda hora alusão ao erro, indução ao erro, na verdade. Sim. É diário. Então tem que perseverar, amigo. Tem que perseverar, tem que perseverar. Senão não consegue, Não vai, não vai, não, não senão prospera na realmente, vida em nada. senão Em não, nada. não consegue assim se manter, né? Porque então tem que Não é linear, é constante. perseverança é tudo. É um cara que vai sempre Tá oscilando. oscilando, total em tudo na vida. Então, não só na fé, Wes, para completar, acho que em tudo, perseverança. 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 Muito bom, Perseverança. muito bom, bom. Fala uma coisa, você mencionou no comecinho em relação ao, acho que ao seu irmão, né? Que ele já Aham. estava na igreja, né? Além dele, houve outras pessoas que foram importantes nesse processo de conversão? Ah, sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Meu irmão foi o pioneiro, né? Na minha casa, na questão da caminhada cristã. Também já se converteu com seus 22 anos, se não me engano. Uhum. E ele. Através dele. É um assunto importante que eu gosto de falar, porque às vezes o mundo, né? O que a gente chama de mundo, é de que as pessoas que não fazem parte da igreja, eles não leem a Bíblia, mas leem o cristão. Uhum. Então eu vi o que o meu irmão fazia antes de Jesus, uma vida totalmente devassa, e vi depois a mudança que ele teve dentro de casa, com sua família, com nós, né, com minha família, com meus pais. E eu via. E eu falei para ele, falo para todo mundo, sempre que tem essa oportunidade eu falo. Eu comecei a sentir a vontade de querer ir à igreja, né? Eu ignorava totalmente. Falava, vamos pra igreja hoje, vou nada, vou ficar jogando meu videogamezinho aqui, daqui a pouco eu vou sair ali, vou dar uma passeada, vou jogar uma bola. O Uhum. que é legal fazer uma atividade, Sim, socializar, né? Mas é. assim, mas tirando como se a igreja não fosse nada essencial e importante, né?
E a gente brigava, cara, eu irritava ele muito, ele já cristão, assim, já crente, convertido. E a gente dormia brigado e eu dormia com. Sempre fui muito impulsivo, muito da briga, muito de rancoroso, muito ignorante às vezes, né? Sei. E eu dormia, ele dormia assim, dormia embaixo, eu em cima, assim, na No beliche, né? Na beliche. beliche. Aí ele dormia tranquilo. E eu dormia com raiva, né? Caramba, se eu pudesse pegar esse cara, eu ia pegar agora ele Você queria dormindo. brigar, né? Brigar de verdade, eu não queria que ele. Sim. Aí eu dormi. Aí, quando 2 da manhã, 3 da manhã, acordava com ele orando, ele citando o meu nome em oração. Pedindo para que Deus me perdoasse meus pecados, me abençoasse. Eu falei, cara, mas por quê? Por que que eu tô aqui cheio de ódio dele? Ele tá orando pelo meu bem. Aí comecei a falar, então, realmente, esse Jesus é diferente. É. Esse Jesus que eu só ouvia, né? Eu preciso conhecer ele. Então, sem dúvida, meu irmão, ele foi o pioneiro. Certo. Mas quando eu me converti, tinha outras pessoas importantes. E eu Sim. gostaria de citar os nomes deles aqui, não vou aprofundar muito, mas o irmão Eduardo, Alexandre, Maxwell e Igor. A gente entrou num propósito de ação muito importante no início, né? Porque o início é a parte mais delicada, vamos dizer Sim, assim, sim. né? Porque tudo é muito novo, tudo você fica meio perdido, o que é certo, o que é errado, às vezes você acha que É. tudo é pecado, né? Você acha que tudo é errado, né? Então você fica meio biruta, É né? Então verdade. tem que ter alguém para te instruir, né? E eles foram muito importantes nesse início, nessa caminhada minha, porque a gente se juntou todos os dias após os cultos, a gente ficava um pouquinho a mais para se dedicar à oração, à leitura da palavra. Então foi um dos momentos que eu mais cresci espiritualmente, foi no meu início. Graças a Deus, primeiramente, esses irmãos que estavam do meu lado que me ajudaram e estão comigo até hoje, Que né? bom, cara, que bom. Essa é assim, eu acho que essa a constância também, né, como Sim, você já sim. falou, Aham. e sempre estar junto com essas pessoas é bom Muito bom. porque te ajudam até na fé. O ambiente influencia. O ambiente influencia O muito, é ambiente que verdade. você anda, que as pessoas com quem você conversa, influencia não só nesse âmbito, mas em tudo. Então, assim, pelo que você já falou, assim, a família percebeu, a sua mudança, né. Aham. Eu não vou dizer da água para o vinho, porque, assim, a gente já não muda 100% de maneira, não é só virar uma página. Estou tentando ainda. É isso, então. Porque Exatamente. a gente, como humano, a gente vai procurando melhoras, né. Aham. Então, com certeza, a família percebeu essas mudanças, né, que Sim. você teve e ainda tá tendo ainda, né. Sim, sim. Principalmente com minha mãe. Ah, que Eu legal, tinha uma cara. relação esse pouco difícil, mas minha mãe era muito fechada por conta de coisas da infância dela, né? A Uhum. dificuldade que passou, né? Às vezes de fome, essas coisas, né? Então, a falta de afeto, né? De um pai que ela não teve. Certo. A mãe dela, minha avó, também que tem muitos filhos para criar, também é uma guerreira. Mas não teve aquilo. Então, ela acha que tem essa casca nela, né? Aham. E eu sempre percebi que ela um pouco tendia mais pro meu irmão, assim, então eu Hã. ficava meio de lado, assim. Eu tinha uma relação não tão boa com a minha mãe, assim, antes. Qualquer coisa a gente brigava, discutia. E depois, cara, depois da conversão, pude demonstrar mais amor. E não o meu amor, o amor de Cristo em mim, através de mim, foi quebrando isso na minha mãe. Legal. Então, de poder beijá-la. Então, eu não saía de casa nem um dia sem falar que eu amava. Sem dar um abraço, né? Sem dar um beijo nela. Então, com minha mãe foi uma das principais coisas, cara, que ela viu e foi mudando também, né? Que ela podia abraçar os outros também, meus irmãos, que ela me fechava. Então, através Sei. disso, foi transformando ela também, meu Foi pai. abrindo espaço, né. Aquele negócio de se juntar. Quando eu digo isso, eu digo eu e meu irmão, né? Depois minha irmã também. Família, de se juntar, a gente comer, conversar, de passar pela dificuldade junta, de ter sempre Jesus em meu lugar, né? Tá difícil, então vamos lá. Então foi através. Eu acho que se a gente não tem mudança, velho, é vão o testemunho, né? É vão, não tem. É raso. Uhum. Cai por terra por si só, né? E graças a Deus, através do meu irmão, primeiramente, e mim, o amor de Deus trabalhando na nossa família, acho que sim, foi visível, assim, a mudança, cara, foi visível. Seria essa, assim, vamos dizer, o ponto mais difícil da sua conversão? Ou não? Teve alguma outra coisa que falou: "Não, aqui o sei lá, aqui o bicho pegou, aqui foi um lado mais difícil"? Ou foi esse uma barreira que vocês conseguiram, em família, quebrar? Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Porque as outras batalhas são individual, né? São minhas, né? Por Aham. conta, a gente chama no nosso âmbito da fé, o velho homem, né? Então são batalhas que são minhas, são internas minhas, né? Contra a minha mente, contra o meu coração. Mas essa sem dúvidas, cara, sem dúvidas foi nossa família. Hoje ele é casado, né? Casado, tem três filhinhos, Que né? legal, que bom, Deus Então, assim, abençoe. né? Então, assim, mas foi esse trazer aquela paz pra dentro de casa, né? A gente sempre foi muito junto.
Mas Uhum. às vezes acontecia coisas, né? Rachava, brigava, era aquele ficava pesado o clima. E eu sempre de coração muito duro de não ir à igreja, eles, né, de não gostar dessas coisas. Então, Deus foi trabalhando aos poucos, meus pais foram indo também, então, minha irmãzinha também, que a gente podia criar nesse âmbito que a gente não teve, né? Evangélico, poder instruir desde pequenininha, né? Aham. Então, sem dúvidas, cara, sem dúvidas foi Aí essa a esse foi o nossa. ponto mais Sim, sim, complicado. complicado. Você me falou aqui nos bastidores que você também, não na qualidade de pastor, mas que você fazia, levava a palavra também, né? Sim, sim. Você faz, aliás, né? Ah, como assim, como que você prepara a mensagem para levar lá para os irmãos da igreja? Como que você faz? Você se inspira em alguma coisa, algum fato do dia a dia? Como você faz isso? Boa pergunta. Cara, eu gosto de pensar o seguinte, Wes, eu acho que o pregador, quando vai pregar, ele tem que suar pela mensagem, tem que batalhar pelaquela mensagem. Passos importantes. Consagrar a sua vida a favor daquela palavra que você vai trazer. Vamos supor, a gente nunca é de repente a oportunidade, né? Você tem que estar pronto, mas sempre os pastores, né, os líderes comunicam antes, né? Então, irmão Tom, domingo você vai trazer uma palavra. Então, hoje é sexta, vamos supor. Então, tenho 2 dias para poder, até a hora do Preparar. culto, preparar. O que eu vou fazer? Não, chegar de repente lá, eu vou abrir a Bíblia e ler o que eu imaginei, idealizei o que quer dizer. Não. Então, me consagrar em relação a isso. Então, me preparar em relação, vou orar por isso e vou estudar. Tá? Vou pegar um tema, vamos supor, Salmos 23, muito conhecido. O Senhor pastor não me faltará. Mas aí vamos a fundo. Não é só isso, não é só abrir e dizer as coisas que vem Só na ler o que mente, já está não. ali e falar do Tem nada. o que o autor estava passando, no caso Davi, qual é a situação da situação de Davi, o que ele queria dizer, por que ele escreveu aqueles salmos. Então, você tem que gastar tempo, e no mínimo, eu digo assim, 2 horas lendo e relendo, e procurando boas fontes, bons livros, bons autores, bons escritores, bons teólogos. Uhum. Não copiar, mas que Ah, trazem uma não, mas se inspiração. basear, né? Isso. E até mesmo buscar no original, no hebraico, o que realmente quer dizer que a nossa tradução do Salmo 23, pegando como exemplo, o Senhor Pastor, não me faltará, bastante conhecida. Mas aí vamos dizer que tem um equívoco na tradução para o nosso português. Nossa língua portuguesa é um pouco, vamos dizer, fraca, mas ela é deficiente em algumas coisas. O texto original hebraico diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quando eu digo que o Senhor nada me faltará, parece que ele vai me dar todas as coisas. Mas não, é porque eu tenho ele e de nada eu tenho falta. Pode me faltar as coisas sim, mas eu tenho ele, então já é suficiente. Uhum. Então as coisas vão ser agregadas a partir dele, não que eu vou a ele para ele me dar as coisas. Então, o original hebraico tem que procurar, tem que estudar. Então tem que preparar. Ali eu monto um esqueminha, né? Vamos supor tópicos que eu vou falar, que a gente tem que Sim, ter um início, tem um meio, tem um fim. sim. Tem que ter uma conclusão do que você iniciou. E tem que conversar. Eu posso passear na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele tem que estar de acordo com o que quer dizer. Então tem que ter um início, um meio, um fim, monto lá, deixo anotado num papelzinho ou no celular, um tabletzinho assim, na hora de pregar. Tá sempre você pregar, tem que também ser eloquente, tem que também buscar cativar as pessoas, né? Sim. E também é público, né? Você não pode ser pesado, também não pode ser agressivo demais, não pode ser risonho demais, né? Porque é a Aham. palavra de Deus que está trazendo, então tem que ter seriedade, mas tem que cativar o público. Então, de vez em quando, você tem que voltar e você, já falei, peguei um pouquinho, volta, respira, toma uma aguinha, vê o próximo tópico, para poder explanar a verdade bíblica, que acho que é o principal objetivo de todo pregador. Sempre dizer aquilo que a Bíblia diz. Cara, olha, de verdade, um assunto, meu, muito bom, muito bom. Tô adorando, adorando. Muito bom mesmo. É até um aprendizado pra mim, porque são coisas que a gente ouve, às vezes ouve com uma outra interpretação, Sim, né? sim. Muito bom, muito bom. E você lembra, então, como foi a primeira vez que você foi trazer palavras, que você foi pregar? Lembro, lembro. Como é que foi essa? É inesquecível a primeira vez. A gente conversou no bastidores, né? Eu me assemelhava muito com uma tampa de cuscuzeiro. É. Suar, quente, suar as mãos, ficar geladas, né? Porque tava pronto, tinha mensagenzinha pronta, sempre andava pronto, assim, porque vai que pintar a oportunidade, mas, É. mas foi de repente. A irmã chegou no meu ouvido aqui, tava no banco, sentado, adorando, louvando a Deus ali com o hino, e, meu irmão, você vai ter uma saudação. Opa, falei, tá bom, vamos lá. E, meu amigo, foi bom, foi uma das melhores, inclusive, né? Ó, que legal. Foi das melhores ali, deixei realmente Deus me usar ali.
Eu fiquei tão assim, falei, eu de mim não tenho nada. Então, o que sai da minha boca vai ser do Espírito Santo de Deus. E entreguei por completo a Deus no momento ali. Onde eu falei de José ali também, naquela trajetória dele, desde de um filho preferido de Jacó até o governador do Egito, né? Passando pela dificuldade também Sim. na prisão, né? E ele passou por muito, hein? Você vê, a gente, voltando naquele, se me permite, aquele Sim, assunto claro. anterior lá, da perseverança. Se José tivesse desistido, né? Nossa. Tivesse desistido, que Não ele nunca teria seria sido governador. Nunca isso. seria. Porque foi acusado de algo que não cometeu, de adultério. Imagina a acusação de adultério. Na casa de um Potifar, um alto escalão do Egito, da principal nação daquela época. E o cara podia ter sido morto, mas o Potifar gostava muito dele, permitiu só, entre aspas, somente Sim. ser preso, né? E além de já ter sido vendido por escravo pelos seus irmãos, né? Pelos ciúmes da família, né? Então foi vendido como escravo, foi para prisão e ainda depois ficou anos na cadeia, na verdade, ficou anos na cadeia. Então, se ele tivesse desistido, tivesse perseverado, tivesse a fé a fé e a força mesmo Uhum. que ele sofreu bastante, é uma prisão, mas hoje em dia é ruim. Imagina naquela época as condições de uma prisão, de um escravo, na verdade. É. Quebrando pedra, construindo o antigo Egito. Já era escravo. E prisão de escravo, imagina. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro como hoje a pregação e lembro também de como foi difícil aquelas pessoas me olhando, eu não sabia se eu olhava pro chão, se eu olhava pra eles, né? Que não tinha ainda a Sim. eloquência e a Aham. coragem de poder, sabe? Ficar assim, eu olhava Tá em público ali, o né? microfone parecia que pesava 10 quilos na minha mão e suave, ainda escorregando na mão. Mas Mas foi ali que eu descobri que é pra isso que Deus me chamou. Foi naquele momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. Que bom, cara, que bom. Nossa, Deus abençoe essa sua jornada aí, viu? Deus abençoe. E hoje em dia ainda dá aquele friozinho na barriga quando vai subir no púlpito lá? Sempre. Não tem como. Não tem como, não tem como. Então, Wesley, que às vezes até oro pra isso acontecer. Porque eu tenho aí uma das grandes batalhas do ser humano é o ego. É o ego. Sim. É de você achar que você é muito bom em algo. Por É. mais que você seja bom em algo. Mas seja profissional em algo. Mas se você não sabe lidar com isso, ele pode te cegar. E os elogios é a principal arma para isso acontecer. Mas você canta bem, você prega bem, você joga muito bem futebol, seja lá qual for a área, que você gere bem, se você não souber lidar com isso, você pode se perder. Sim. Então eu oro sempre, para toda vez que eu tenho oportunidade, que Deus me permita sentir esse medo. Porque eu acho que esse medo me permite saber, Wesley, que não sou eu quem faz. Por mais que eu possa me capacitar no limite que eu posso ir. Que é minha obrigação, preparar, deixar certinho, montar a pregação, o tópico inicial, o tópico central, o que quer dizer a mensagem, passar aquilo que a Bíblia diz. Tudo bem, é minha obrigação fazer isso. Saber que existem limitações. Existem limitações. Então, assim, aí quando eu vou subir, quando eu ponho meu pé no primeiro degrau, eu falo, Senhor, eu sou completamente teu. Faz aquilo que lhe apraz. Eu sei que eu não mereço, mas tem pessoas aqui que precisam ouvir a tua palavra, precisam ouvir a tua verdade, precisam te conhecer. Então, as minhas falhas sejam esquecidas. Os meus pecados que existiam, que eu pego todos os dias, velho. Todos nós pecamos todos os dias, velho. Sim. Todos os dias. Então, que meus pecados sejam lançados no mar do esquecimento. Que agora a tua misericórdia opere em mim e através de mim para essas pessoas. Porque as pessoas precisam ouvir o evangelho. Precisam ouvir o evangelho de verdade, velho. Claro. Não só as falácias, as fábulas que é pregado por aí. As falsas promessas que induzem pessoas simples, pessoas humildes para sugar dinheiro das pessoas, para interesses das pessoas. Precisam ouvir de verdade. Então, eu sempre oro para que esse frio na barriga sempre venha. Quando eu piso meu pé, tem que ter aquele friozinho. Eu acho que ali eu não posso ir tranquilo aqui, que eu vou estar dependente do Espírito Santo. Que ali acho que é a hora que realmente você, como você já mencionou, você fala, não, eu estou aqui, estou pronto para ser usado por Deus. Exatamente. Então, como um altar, né? Como um altar de sacrifício, né? Sim. Como Abraão ofertou Isaac no altar. Ele entregou tudo que ele tinha. Eu tenho meu filho. E realmente o Senhor está acima de qualquer interesse meu, acima do meu filho, inclusive. E ali, quando a gente sobe no altar, é para ofertar tudo que você tem. E de mim não tenho nada. Então, o meu tudo é Jesus. Então, faz aquilo que lhe apraz em minha vida. E na vida das pessoas também que estão ouvindo, né? Sim, claro, com certeza. Me fala uma coisa. Já assim, aconteceu durante alguma das pregações, a mensagem, como é que eu vou dizer?
mensagem, ela foi, eu vou chamar assim, de tão enfática ao Sim, ponto de, ah, sei lá, de, como é que eu vou explicar melhor aqui? Da pregação, assim, atingir de uma tal forma alguém e que ela passou a demonstrar esse tipo de coisa em algum momento? Como é que foi? Se aconteceu isso, como é que foi? sim, sim. Entendi essa pergunta, Wesley. Sim, já aconteceu de em algumas oportunidades de Da pregação tocar tocar a alguém. pessoa Tocar alguém de assim, uma tal tocar a forma, né? Acho que essa é a pessoa. palavra melhor, né? Sim, sim, não, perfeito, essa é a palavra correta. Pra glória de Deus, cara, aconteceu sim, Wesley, aconteceu, e eu fico muito feliz. Muito feliz porque eu sei que o objetivo foi alcançado. O meu objetivo não é alcançar os aplausos nem os elogios. A obrigação é que a palavra de Deus penetre o coração daqueles que estão ouvindo. Sim, E algo mais interessante, eu vou além, mas é algo mais interessante do que ver na hora a pessoa chorando e a pessoa demonstrar de alguma forma ali a alegria ou o arrependimento pelo pecado. Foi uma ocasião que me aconteceu de meses depois eu encontrar essa pessoa na rua e ela falar, olha, eu tava passando um momento muito difícil na minha casa, um, pensando em desistir também da caminhada cristã, uma tristeza, uma angústia. Ela me abordou, lembro muito bem, uma tarde, umas 5h30 da tarde. Eu encontrei ela, me abordou, eu falei, irmão, tava daquela pregação que o irmão falou e minha vida mudou a partir daquele. Eu ouvi, eu criei naquilo ali e minha vida foi transformada. Então, para mim, o fruto, não o aplauso, o fruto sim, de uma sim, pregação para mim foi um dia que fiquei mais feliz da minha vida. Porque ela não me elogiou, em nenhum momento ela falou de mim, ela falou do que ela ouviu. E era isso que eu queria. sim. Ela falou da palavra de Deus, que foi como uma água viva. Trouxe vida para a casa dela, para a alma dela. E, cara, isso foi bem o que me marcou muito, Wesley. Foi Cara, mais do que o choro, que é muito bom também, que a pessoa se arrepende claro. ali, mais aquela pessoa glorifica a Deus na hora do culto ali. Foi esse dia, um mês depois de uma ocasião, ela me falou isso e eu vi, não, realmente deu fruto, realmente foi uma palavra direcionada àquela pessoa. Cara, que bacana. Bom, você pelo que você já explanou aqui, você já até já falou, mas eu queria, assim, traduzir isso numa pergunta, né? Sim. Qual o principal objetivo quando você vai pregar? Sem dúvidas, é trazer a verdade bíblica, trazer aquilo que o texto realmente quer dizer. A gente pode sim fazer uma analogia, fazer uma aplicação, né, sobre algo. Posso pegar, como eu falei agora, recentemente, o Salmos 23, Aham, ler o Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu posso dizer que trazer para as pessoas, ó, realmente, venha até Jesus e nada vai te faltar, ele vai te dar bênçãos. Realmente posso fazer isso. Mas não é aquilo que o texto quer dizer. Então, o importante é sempre transparecer ou demonstrar para as pessoas aquilo que realmente o texto quer dizer. E uhum, sempre tem algo que ele vai, nunca é além daquilo ali. Então, realmente trazer à tona aquilo que o texto diz. Acho que o objetivo de qualquer pregador tem que ser esse, na tem que ser verdade. esse. Tem que ser esse. Trazer aquilo que o texto quer dizer. Não somente Não é o que eu acho, né? exatamente. Entendeu? Não é o eu. Por mais que tenha a nossa opinião na construção, na hora de uma pregação, Sim, mas. que aí, sendo que sejam bases bíblicas para isso, Aham, na construção tem, mas no final tem que ser o que o texto diz. O que passa disso é um anátema, é uma mentira, uhum. é por conta e risco, vamos dizer assim, É, do pregador. aí vai dele, né? Vai dele, vai ter que É, assumir e prestar conta disso um dia ao Criador, sem dúvida. aproveitando esse gancho, que você falou, né, de perseverança, falou de religiosidade, de cuidados quando vai pregar, e do dia a dia, você, você, você sente falta, assim, você chega a abrir mão de alguma coisa para poder seguir os seus princípios de religiosidade? Sim, sim. Acho que a caminhada cristã, né, ele é mais de renúncias do que qualquer outra coisa. Acho que você tem que renunciar todos os dias a algo em si mesmo, de si mesmo, ambientes, oportunidades, né, convites. Sim, Então, a gente tem que conviver com, como posso dizer uma palavra mais correta, Wesley? Acho que é isso mesmo, acho que a palavra correta é essa mesmo, é abrir mão de coisas, cara, abrir mão de coisas, porque senão você começa a ir em um lugar, você começa a ir em outro, de começa a repente desviar, você perde o foco. Acho entendi. que é a palavra mais clara, você perde o foco. Desviar acho que já é algo mais grotesco, mas
Perder o foco, eu acho que é o correto, o coerente para utilizar. E você se perde mesmo. Quando a gente falou do ambiente que influencia, né? A própria Bíblia diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, tem aquela pessoa que você gosta, que você ama, mas o cara só fala besteira. Então, você tem que ter certo limite àquela pessoa. Às vezes tem um convite legal, vamos ali pra gente conversar, vamos em tal lugar pra gente. Posso ir, mas é melhor não. Entendi. Posso ir, mas é melhor não. É melhor deixar quieto. Deixa quieto. Porque vai ultrapassar algumas coisas, né? Então você tem que abrir mão de muitas coisas. A gente percebe que você, assim, você aprendeu bastante e tem estudado bastante, né? Você fala muito bem sobre religiosidade, Jesus, Deus. Aí uma pergunta agora que eu vou te fazer, que ela, não sei, para muita gente ela é meio complexa, né? Sim. Existe alguma pergunta sobre Deus que você ainda não sabe responder? 99%. Muita. Muitas, incontáveis. Deus, a própria teologia não vai ter resposta para tudo. A própria ciência não tem resposta para tudo, né? Talvez Einstein não teve, Ah, Tesla não teve, grandes gênios da humanidade não teve respostas para isso. Os próprios apóstolos não tiveram respostas para. Deus é inexplicável. Deus, ele simplesmente ele é. É alguém que não é alguém, não é como nós. Nós existimos, né? Nós somos feitos, nós nascemos, nós vivemos e morreremos, né? Deus é. Deus não foi gerado. Deus sempre, Deus é. Desde a eternidade ele é, né? No nosso tempo, do Cronos ao Kairos, no tempo de Deus, ele é. De eternidade a eternidade ele é. Então essa é a resposta. Sim, existem todas as respostas. Todas as. Não todas tem. as dúvidas ainda, né? Tem. Todas as Eu quero perguntas, aprender o máximo possível, mas eu sei que é o que mais existe. né? Eu acho que o teólogo é o cara que estuda, vai pra faculdade e nunca se forma. Uhum. Não é igual o médico. Não é Sim, igual o sim. médico que vai 5 anos de medicina e vai se formar. Naquela especialidade ali. Alguém em direito, um advogado, um arquiteto, vai se formar. O teólogo, eu digo teólogo porque é o termo acadêmico, né? Sim, ele tem um Mas título, né? o cristão que tem sede de querer aprender mais de Deus, ele nunca vai se formar nessa faculdade, nessa universidade aí. Vai sempre aprender algo. É um aluno que sempre está buscando essa formatura, não vai conseguir. É, É inexplicável. Não vai chegar o dia da colação de grau, esse não vai diploma, não vai ter. Não vai adiantar. Esse não vai ter na parede, não. Desse caso. Não tem. Pode ter de outras. Desse não. É isso aí. Eu sou o Wesley Lodge, a gente vai encerrando por aqui e esse é o Lodcast, conversas que informam e transformam. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, @Lodge_cast e também de se inscrever no nosso canal do YouTube. É isso aí, ficamos por aqui, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, até mais, fui!